E aí, bora falar? Pois bem, gente, falar de religião não é algo que eu me sinta confortável, tá? Pra falar. Porém, eu acho necessário. Dizem que religião não se discute. Pelo contrário, eu acho que religião deveria ser pauta de discussão sempre. Principalmente quando é algo que interfere nas nossas vidas, né? Acaba se interferindo até nas leis de um país. Então, deve-se sim levar em discussão. Muito bem, uma coisa que eu sempre escutava e ouvia, né, na igreja, e também acreditava, é que não existe ex-evangélicos. Uma coisa que mudou muito minha concepção depois que eu saí da igreja, e tenho aprendido bastante com isso. Muitas vezes a gente na igreja, né, quando a gente é evangélico e frequenta uma denominação, uma congregação, a gente sempre escuta testemunhos de gente dizendo: ah, eu fui ex-maçom, eu fui ex-garoto de programa, fui ex-gay, tá? Então sempre é aceitável testemunhos desse tipo, né? Mas quando nos dias de pregação e tal, eles dizem que não existe ex-evangélico, que uma pessoa que uma vez que serviu e conheceu o Senhor, não é possível se desviar dos caminhos ou negar a Deus ou Jesus Cristo ou alguma coisa do tipo. Tá aí um erro grave, né? Dizer isso, que isso não existe, que uma pessoa que uma vez é evangélica, ela jamais sairá disso, né? Tipo. Enfim, gente, eu sou uma ex-evangélica, fiz parte da Assembleia de Deus, daqui de Recife, e frequentei a igreja por 3 anos, foram 3 anos muito intensos da minha parte de devoção. Antes desses 3 anos, eu era católica assídua. Quando eu me refiro a ser assídua, me refiro a ir todo domingo para a igreja, fazer primeira comunhão, perseverança. Só não fiz o crisma porque justamente saí, né? Saí influenciada e motivada pelo meu namorado da época, que era evangélico, a família era evangélica, e começou a pregar, fazer pregação para mim da religião deles, da Assembleia, né? Enfim, uma prova disso, tá bom? É isso aqui. Não reparem na foto, mas aqui está uma prova que eu fui realmente evangélica, membro da igreja, não fui nem congregada, eu fui membro, tive vários cargos na igreja. Para quem frequentou pouco, né, digamos assim, porque poucos anos, né, de igreja, eu até que tive muitos cargos, mas isso foi devido à minha dedicação. Eu era uma pessoa muito devota, muito dedicada aos trabalhos da igreja. E o que eu quero dizer é a minha experiência, justamente, esse vídeo é justamente para falar de algumas das minhas experiências com a igreja evangélica, com a doutrina evangélica, tá? Então, muito bem. Nos primeiros meses, ser evangélica parecia um mar de rosas. Todo mundo lhe trata bem, tudo é novidade, né? Tudo é novidade, todo mundo parece ser santo, né? Enfim, era uma coisa boa, né? Tipo, eu não quero ser mentirosa nem hipócrita, por isso que eu estou falando a verdade. A gente se sente bem na igreja assim que entra, se sente acolhido, tem um apoio, enfim. E só que, passados-se alguns meses, vem começar os problemas. E muitas vezes eu acho que nem meses precisaram passar. Eu acho que com menos tempo já tinha isso, né? Que é
a pressão da igreja em cima de você, da forma que você deve se vestir, da forma que você deve se comportar, até no seu linguajar, né? E também as pregações. As pregações são muito agressivas, né? Quando eu digo agressivas, eu digo assim: em vez do irmão pregar, testemunhar o amor, né? Digamos assim, o amor de Cristo, o humanismo, digamos assim, de Cristo, em amar o próximo, né? Ajudar o próximo, enfim, né? Esses tipos de palavras bonitas, esses trechos bonitos que tem na Bíblia, né? Muitas vezes as pregações, enfim, era direto na igreja, em qualquer, não era só no dia de domingo, em qualquer culto que tivesse na igreja, era sempre as palavras mais faladas e pronunciadas eram: Jesus vai voltar, diabo, inferno. Eu acho que essas são as 3 palavras, né, assim, 3 coisas mais argumentadas. O diabo vai te tentar, cuidado com o diabo, Jesus está voltando, e que a igreja tem que se preparar, que a igreja tem que ser mais santa, e que não sei o quê. Isso pra mim começou a ser uma coisa sofrida, não por mim, né, porque eu era muito disciplinada, jejuava, ia pra vigília e tal. Eu sempre me foquei mesmo, né? Eu fiquei muito realmente muito dedicada, muito. E eu comecei a ficar desesperada, não por mim, mas pela minha família que não é evangélica, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a sofrer muito com isso, né? Sofrer muito de pensar que minha mãe podia ir pro inferno, meu pai ir pro inferno, pessoas que eu amo muito, porque eles não eram evangélicos, né? Então, gente, assim, é uma coisa meio que chata de passar na igreja. E quando a gente vai passando dificuldades, né? Que eu passei algumas dificuldades pessoais que não vem ao caso aqui, mas acabei que quanto mais eu passava por dificuldades, mais eu me afundava na igreja, mais, quando eu me falo me afundar na igreja, é mais que mais me dedicava. E o que aconteceu? Por causa de muita dedicação, muito esforço, muito estresse com igreja, com esforço, eu ficava até 2 horas da manhã carimbando literatura. Aquelas literaturas que vocês recebem no trânsito, enfim, ou entra na caixa do correio da sua casa, enfim. Aquilo ali, se você notar, atrás vem um carimbo da igreja com o endereço e tal para você visitar. Então eu ficava carimbando aquilo até altas horas da noite. Isso fora os irmãos pressionarem para eu todo dia estar na igreja. Então eu não era crente de ir no domingo só. Eu era crente de ir no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu não tinha descanso. E aquilo foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. E eu fiquei tão paranoica, né, também com esse negócio de Jesus voltar. Eu fiquei tão assim que eu cheguei a pregar em ônibus. Cheguei, já subi em 2 ônibus, né? E quem ouve não acredita, né? Mas aconteceu. E de tanta pressão, acabei tendo uma estafa nervosa, o que me debilitou muito. Eu nunca mais fui a mesma depois disso. Sofro de ansiedade, tenho um pouco de depressão às vezes depois desse evento. E quando eu passei mal, foi numa cruzada evangélica que teve na cidade. E a igreja local daqui levou a gente, né, de ônibus, a gente aluga o ônibus e tal, né? Então, quem é evangélico sabe o que é, né? O que eu tô falando. Então, passei mal. E em vez dos irmãos me levarem para o hospital, eles me levaram para casa. Me botaram no portão e partiram. Isso mesmo, ninguém ficou para ver como é que ia ficar. Ninguém nem sequer me lembrou de me levar no hospital. Eu que tanto pedi para me levarem e não me levarem.
A estafa nervosa, gente, eu chorava, sorria. Meu emocional todinho ficou descontrolado. Então a igreja foi prejudicial a mim. Sabe de uma coisa? Esse vídeo é para criticar, sim. Porque muita gente acaba tendo o seu psicológico afetado por causa da igreja. Eu fui uma dessas pessoas e não aconselho a ninguém a se dedicar demais. Qualquer que seja a coisa, não precisa ser religião e igreja, mas qualquer que seja a coisa, trabalho, enfim, não exagera, tá? Não exagera porque faz um mal danado. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito paranoica com isso. Mas hoje eu estou bem, estou livre dessa questão de paranoia. Mas foi sofrido. O que eu tive que passar para me desprender disso foi muito sofrido por causa dessa estafa. Eu fiquei de cama, fiquei debilitada, eu fiquei uns 2 meses sem sair de casa. E quando finalmente eu pude sair, né, eu comecei a querer moderar. Só ia nos domingos para a igreja, não queria mais saber do que iam pensar de mim, eu queria saber da minha saúde. E o que aconteceu? Quando eu comecei a ir só nos domingos, os irmãos começaram a me olhar como uma profana, desviada, sei lá. Ficava olhando assim, nossa, coitada, tá se desviando, não sei o que. Coisa mais chata, né? E detalhe, gente, 2 meses que eu fiquei em casa doente, enferma, não foi ninguém me visitar, gente. A única pessoa que ia me visitar era o dirigente da campanha, cobrando de quando é que eu ia voltar para os trabalhos, né? Que a carroça tava lá, a igreja, né? Digamos que a carroça seja a igreja. A carroça tava lá. A mula aqui para puxar a carga, tá? Então, cuidado, gente. No que vão se dedicar. Não critico quem frequente religião, igreja, enfim, que tem a sua disciplina lá. Mas lembre-se que se algo está te prejudicando, te censurando, te deixando que você deixe de ser você, isso acaba te sufocando um dia. E foi o que aconteceu comigo. E pode te levar a consequências não muito agradáveis. Bem, gente, eu espero futuramente fazer mais vídeos sobre o assunto. Se você gostou, dê um joinha aqui e ajude a divulgar este vídeo e este canal. Se é a primeira vez que me assiste, por favor, se inscreva aqui em cima. Eu sei que o que eu estou falando aqui não vai agradar muita gente, mas não deixa de ser a verdade, tá? Não deixa de ser a verdade. Eu acho que todo mundo deve buscar conhecimento, com o recurso que tiver, mas busque, questione, não leve tudo a sério, o que você ouve na igreja, os testemunhos que você ouve na igreja, os conselhos que você ouve na igreja, porque nem todos os conselhos que são ditos são seguidos, nem pelos próprios pastores, digamos assim, os próprios diáconos ou presbíteros, enfim, o que for liderança na sua igreja. Tá legal? Então é isso, eu fico por aqui, que eu já me prolonguei demais, o vídeo vai ficar muito grande. E até o próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau.